Oi, gurias, tudo bem? Iniciamos hoje, né, o segundo CalmaCast. Na verdade, é o segundo episódio, mas ele é uma continuação do primeiro, né? Eu expliquei no primeiro episódio todo o motivo de ter pensado nesse projeto, né, que se dá muito com a maternidade, e eu não tinha como ter outras convidadas, né, para iniciar esse podcast que não a equipe Ciclo Gestar, né? Então, Lúcia e Karen, muito obrigada por terem aceito esse convite, né? Vamos bater um papo com calma, né? Sei que as duas conhecem um pouquinho do perfil de cada uma, né? E calma com vocês mesmo, né? O bate-papo anterior com as gurias foi super legal, muito esclarecedor, assim. E a ideia é isso, que seja uma conversa bem descontraída, né? Claro que vocês também vão trazer um pouco da questão técnica, né? Científica, evidências científicas, mas a gente contar um pouquinho, assim, de nós, né? Porque a gente não tem muito como descolar e falar, enfim, de vida pessoal sem profissional e vice-versa. Lúcia, te apresenta, então. Então, eu sou a Lúcia, uma das médicas obstetras da equipe Ciclo Gestar. Tive o prazer de estar no nascimento da Tereza. Então, e hoje a gente está aqui para participar desse outro nascimento Perfeito. desse podcast. Perfeito, obrigada. Eu sou a Karen, sou enfermeira obstetra da equipe também e estou super feliz com esse bate-papo, né? Esse momento de compartilhar, e acho que esse é um tema necessário, né? A gente tem muitos paradigmas para romper, para quebrar, né? E esses processos eu acho que eles são pequenos e contínuos, né? A gente vai modificando o sistema, trabalho de formiguinha aos poucos, assim, né? Então, uma oportunidade de estar batendo um bate-papo, eu acho que também proporciona isso. Então, estou bem feliz. Perfeito. Gurias, a gente falou muito, né, no primeiro episódio sobre a questão da equipe ser multidisciplinar, né? Então, temos uma médica, uma enfermeira, e a Lúcia, né, além de médica, enfim, me acompanhou muito na questão do pré-natal enquanto os ultrassons, né, da Tereza. Então, a gente criou um vínculo muito legal, assim, né? Dia de ver a Tereza era um dia mais feliz da semana. Era café com a Tereza. Café com a Tereza, né? Com a Tereza. A gente teve até que dar uns paratiquetos no Leandro, né? Que queria marcar lá Ele exame. queria 20 exames por mês. Conta um pouquinho também desse trabalho agregando na equipe, né? Porque aí tu acompanhava ali, muitas vezes eu não precisava esperar o laudo do exame para levar na próxima consulta, né? Isso era muito integrado e para mim funcionou super, assim. Conta um pouquinho dessa parte. É muito bom ter, assim, profissionais que cada um soma uma coisinha diferente, né? Então, não só o fato da Lúcia, médica e ultrassonografista, também as meninas, EO, cada um tem uma visão um pouco diferente e isso soma, né? No ultrassom, soma em muitas coisas, não só em conhecimento científico. Tem um lado do conhecimento científico que vai passar segurança para manejar uma patologia mais grave, para manejar um crescimento restrito, coisas que precisa mesmo de um especialista, mas também para a gente não colocar a gestante num cenário que vai ser mais um cenário de quer parto? Nossa, mas a cabeça tá grande. Então, a gente, por vezes, escuta relatos das próprias pacientes nossas de fazer ultrassom e escutar a coisa, nossa, mas o bebê tá ficando grande, tem certeza que tu quer? Corajosa. Então, tem essas coisas, só de tirar esse fator, apesar de ter toda a ciência atrás do ultrassom, e isso nos dá um respaldo de segurança, também tira um pouco dessa carga de ter que ficar escutando coisas que cansa ao longo da gestação, né? Muito. Que é massacrante. Muito. Então, Só que eu vou só fazer um parênteses aí, contar um pouquinho da minha experiência, que eu fiz todas, né? Na verdade, eu fiz uma, né, fora dos exames, mas antes, na minha primeira gestação, que foi interrompida, eu me lembro de ter que fazer. Eu fui pro hospital, né? Eu lembro que o Leandro tava com Covid, eu tava com um sangramento bem forte, fui pro hospital e lá eu fiz um exame que eu não tava acostumada, nunca tinha feito o exame naquele lugar, né? E um médico, homem, né, fazendo o exame, falou assim pra mim: tá abortando.
Claro que eu tava abortando, eu já sabia que eu tava, entendeu? Então, assim, da falta de sensibilidade também, de muitas vezes, né? De um profissional em conduzir essa parte, né? Me lembro também quando eu descobri que a minha primeira gestação tinha sido interrompida, que foi contigo, né? De uma maneira extremamente cuidadosa, cautelosa por dar essa notícia, né? E depois a minha outra experiência foi péssima, assim, né? Então, assim, dessa comunicação, da importância, né, de ter que dar uma notícia às vezes não tão boa, né, enfim, desse cuidado respeitoso com essa mãe, né, que tá ali, às vezes até escutar o coração, aquilo tá com o seu coração na mão, né, com uma expectativa gigantesca para saber se tá tudo bem, né, e esse profissional que tá ali por trás, né, de entender esse momento, assim, e conduzir isso de uma forma afetiva, digamos assim. Na verdade, assim, empatia é a palavra principal, né? Todo mundo já teve algum familiar, perdeu algum familiar, então é uma perda, né? Só que isso também é estudado, né? Então, quando tu atende um público que tem gestante, tu tem que estudar sobre perda gestacional, porque isso também é estudado de como comunicar essas coisas, de como ter empatia nesse cenário, e eu acho que essa falta de empatia é de não conseguir entender que para aquela gestante é uma perda de um ente querido, assim como quando a gente perde o avô, quando a gente perde mãe, é uma perda. Muito. E muito dolorida. Parece que quando é uma perda gestacional, principalmente aborto, mais ainda do que uma perda de um feto mais tardia a gestação, tem muito essa coisa assim, ao menos foi no início. Logo vem outro. A gente escuta os relatos, quando tu vai ler sobre o assunto, né, todos os livros de luto perinatal, tem muitos relatos disso. De tentar amenizar aquela dor falando essas coisas. Só que isso não ameniza a dor. É melhor ficar em silêncio. Exato. É melhor não falar nada. E só deixar aquela pessoa sentir os sentimentos dela. Né? Porque só ela sabe o que ela está sentindo, acolher e deixar ela sentir. Porque qualquer é um luto dela. justificativa, ela é em vão nesse momento, né? Totalmente. A única coisa que eu, quando abordo perda gestacional, o que eu acho importante, porque na gestação tem muitos pesos, né? E sempre é peso sobre a mãe. E a primeira coisa que toda mãe que passa por uma perda gestacional pensa é: o que eu fiz de errado? Onde é que eu errei? Será que eu carreguei peso? Será que eu me exercitei demais? Eu fiz tal coisa ontem? Será que isso? Será que aquilo? A única coisa que vale a pena é tire o peso dessa mãe. Não é culpa de ninguém. Não a perda gestacional não é algo que a gente fez propositalmente. Estatisticamente acontece, maioria das vezes, por erro genético. E isso é a única informação que eu acho que vale muito a pena. Tire a culpa e o peso dessa mãe e deixe ela sentir os sentimentos e viver o luto dela. Perfeito. Lúcia, tu sabe que na verdade não é a nossa pauta, né? Mas assim, já que a gente tocou no assunto, eu acho super importante falar, porque parece que essas mulheres também elas são silenciadas, né? Eu me lembro que quando eu compartilhei nas redes sociais, né, que eu tinha tido a perda, enfim, eu recebi aquele dia, sei lá, acho que mais de 300 mensagens, né? Claro, de pessoas falando várias coisas, enfim, graças a Deus, todas positivas, assim, mas muitos relatos de mulheres que tinham passado pelo mesmo que eu passei e caladas por acharem que tinham feito algo de errado, por ser culpa delas, enfim. Então, também a importância de falar, né? De tirar um pouquinho esse tabu, de desmistificar, né, essa perda e tornar um pouco mais leve, né, esse processo para quem, de repente, vai vir a passar por ele, enfim. Então... Sim, com certeza. Que também é outra informação que vale a pena ser falada. E que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Que acontece que a gente não tem... não escuta falar assim. Eu acho que como indicador a gente tem que em torno de 15%, né, das gestações vão evoluir para um processo de abortamento, né? Então é muito, né? mais.
também da faixa etária. Assim, É que a gente tem subdados, né? Como, na verdade, também tem uma questão, né, de um aborto espontâneo, da questão gestacional, dos abortos provocados, e o aborto é ilegal no Brasil, e muitas mulheres vão ter acesso a uma conduta expectante, não vão chegar até o hospital, a gente tem subdados, né? Então, a gente não tem uma estatística adequada de como acontece, né, esse processo. Mas eu fico pensando que sempre tem um processo de julgamento, né, no sentido de como a mulher ela se sente, né, de que ela possa ter feito algo errado, mas que também, o que vão pensar de mim? Será que vão achar que eu fiz alguma coisa, né? Porque como o aborto no Brasil ainda é criminalizado na maioria das situações, né, a gente tem uma mulher que é culpabilizada, né? Como em muitas outras áreas, né? Do ser mulher, assim. Perfeito. Então, isso vai impactar também, eu acho que, né, nesse processo, né? Que o profissional, às vezes, acaba desconsiderando, assim, perdeu, né? Tá tudo bem, né? Então, acho que esses fatores, assim, também envolvem, né? Esse contexto, assim, de diagnóstico, né, de revelação de diagnóstico, né, de comunicação de uma notícia difícil, né. Perfeito. E agora vamos falar de nascimento, né? A gente falou. Karen, quem sabe tu fala um pouquinho, já tem uma fala tua falando de um conceito de parto respeitoso, ou de via de parto respeitoso. O que é isso, na verdade, né? O que a gente pode definir como um parto respeitoso? Pois então, eu acho que quando a gente pensa, né, em via de parto, né, a gente que trabalha na atenção prioritariamente ao parto normal, assim, porque nós somos uma equipe, né, que também atende situações de cesárea, mas a gente vê o parto como um evento fisiológico, e a maioria das mulheres que nos procuram vão pensar, vão ter a intenção de ter um parto vaginal, né? Então, mas antes de falar em via de parto, é importante que quando a gente fala em humanização, a gente está pensando numa perspectiva de autonomia, então que a gente possa conhecer quais são os desejos dessa mulher para o seu processo de nascimento, e que isso é respeitar aquilo que ela deseja, né, para a sua vida, né, porque às vezes a gente nunca sabe como a gente vai vivenciar esse processo de parto, que envolve tempo, muitas vezes um longo tempo de espera, que a gente não sabe, né? As mulheres perguntam, vai demorar muito? Quanto tempo a gente ainda tem? A gente não tem essa resposta na maioria das vezes, a gente não tem, na verdade, né? E envolve um processo de dor que também está relacionado à subjetividade de cada pessoa, né? Então, como eu encaro, eu vivencio esse processo doloroso, é muito subjetivo, né? Algumas mulheres vão passar por uma contração, vão sentir intensamente algo físico, né? De modificação óssea, muscular, de tecidos, mas passou, ali, né, tá subindo e descendo a montanha-russa, né? Mas passou e ela tá ali, né? De boas, né? Respira, descansa, consegue conversar ou fica mais introspectiva, né? A gente tem uma tendência de mais introspecção na evolução no trabalho de parto, né? Como uma ação hormonal, cerebral, né? É o nosso cérebro primitivo, né? O córtex inibido. Então, isso vai impactar. E aí, eu sempre gosto de dizer que o parto vai acontecer entre as orelhas, né? Pela liberação hormonal, né? Mas também pela cultura das pessoas, né? Então, o que eu ouvi do que seria o parto, das histórias que eu tenho, de como isso representa para mim, dos significados, como eu enfrento os meus processos de vida, isso tudo vai impactar no momento do parto. E aí, ser respeitoso é considerar a trajetória de cada mulher, né? Então, a gente prioritariamente atende parto, mas a gente atende a história das pessoas. Então, durante esse processo, às vezes, né, algumas coisas acontecem e essa história pode modificar, e essa mulher não talvez não deseje mais esse parto vaginal, ou até mesmo durante o processo, né, do trabalho de parto, isso também pode modificar.
algumas vezes por uma indicação nossa da equipe, mas que vai sempre envolver o bem-estar materno-fetal, mas outras vezes pela trajetória daquela mulher, né? Para ela ter chegado a algum limite, ou ela não está sendo uma experiência positiva daquele parto, né? E aí eu acho que toda essa ideia de respeitoso, né, é de considerar esse processo, né? De considerar que Os limites também, os né? limites, a história, os desejos, né? Então sempre é um diálogo, é uma via de mão dupla, né? Porque a gente não deseja mais do que, não pode, né, desejar mais do que a parturiente, o parto é dela, né, então os limites são delas, né, e respeitar toda essa trajetória eu acho que é fundamental. Sabe o que tu estava falando e eu estava pensando aqui no parto da Tereza, né? Durante os 9 meses, todo o nosso pré-natal, nosso acompanhamento, eu ficava pensando assim, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir, né? E eu acho que isso é unânime, né? Entre as É gestantes, um medo do assim. desconhecido, né? Porque a gente não tem a menor noção do que é, né? Então, assim, a gente estuda, a gente se prepara, a gente cria expectativas, né? Mas só, de fato, quem tá vivendo aquilo ali para entender aquele processo, né? E aí, eu pensava muito nisso, assim, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai demorar muito? Será que eu vou aguentar a dor, né? Porque a gente separa em parto com dor e parto sem dor, né? Com dor normal, e sem dor cesárea, né? E como eu tava muito preparada para esse parto com dor, né? Mas acho que é muito. A gente deve pontuar bastante que é óbvio que essa dor existe. É uma dor gigantesca. Né? Parece que os ossos estão se quebrando, não sei, é alguma coisa meio inexplicável, assim. Mas não existe sofrimento, né? Então, isso eu acho que é a chave da questão toda, assim, né? Tu entender que a dor vai fazer parte daquele processo, que tu vai precisar passar por aquilo ali para depois ter a tua filha nos braços, assim, né? Daquela maneira que tu tá esperando. Eu acho que isso, e aí quando tu fala entre orelhas, né? Da importância dessa gestante também tá fortalecida psicologicamente, assim, né? Porque a sociedade como um todo, ela mete uma pressão, assim, mas parto normal, mas quantas semanas essa criança não vai nascer nunca? Vai esperar até quando, né? Então, assim, de tu tá muito convicta do que tu quer, do que tu acredita, só que isso só se dá através da informação, do conhecimento, né? Eu contei ali no primeiro episódio que eu cheguei lá na Natália, primeira consulta, totalmente nua e crua, dizendo que, tipo assim, quero parto normal, mas também se não der, não tudo certo, né? O bebê que escolhe, né? E aí mudou tudo ao longo do processo, mas porque teve muito conhecimento, teve acompanhamento das profissionais certas, né? Que bom que isso aconteceu, mas eu fui muito atrás também, né? Das coisas que eu queria pra Tereza, né? Que eu queria, de que maneira que eu queria trazer a Tereza pro mundo, né? E isso é muito, e não adianta às vezes o corpo, porque eu fiz pilates 9 meses, eu fiz a fisio pélvica, eu tô super preparada, não sei o que, com expulsivo e tal, mas se a tua cabeça não tiver assim, ó, 100% focada naquilo ali, eu nunca vou me esquecer que na consulta depois lá dos 30 dias, a Natália me disse, se eu tivesse que definir uma palavra no teu parto, era introspecção, assim, né? Porque lá pelas tantas eu baixei a cabeça e falei, bom, agora eu preciso, né, fazer com que ela venha. E a importância disso, porque senão, se tu não tiver fortalecida, né, se tu não tiver muito convicta das coisas, tu pede pra sair na hora. Né? Então, esse processo, né, como é que se dá, mas ao mesmo tempo respeitar o limite de cada gestante, né? Eu acredito que a dor, né, quando fala que dor e sofrimento são coisas diferentes, né? Então, diferente. o sofrimento é quando ninguém cuida, quando as mulheres estão sozinhas, né, que não podem ter o seu acompanhante, quando não podem ter escolhas, quando muitas vezes são consideradas incapazes, né, de decidir conjuntamente, né, no seu processo de parto. E a dor é algo que está relacionado a uma dor mais física, tem questões emocionais também, de como essa dor impacta, né? Mas eu acho que é interessante, assim, do quanto essa dor faz que esse processo de parto seja urgente, assim, né? Então, nas fases do trabalho de parto, a fase inicial, latente, quando as contrações são mais espaçadas, né? Então, as mulheres têm uma contração que ela é mais tolerável, que muitas vezes a gente diz, olha, se eu ainda conseguir descansar um pouquinho, te alimentar. Eu dormia entre uma contração e outra em casa. Né? Ver uma TV, um filme, algo que te faça relaxar, te conectar, né, com a tua família, com o teu companheiro.
Então, é algo bem tolerável, né? E quando essa mulher passa por um processo mais ativo, essa dor, ela vai impactar no processo, fazer com que esse processo flua, né? Então, eu preciso resolver isso daqui, né? Essa dor, ela me faz agir. E, ao mesmo tempo, agir de uma forma que muitas vezes é um tanto quanto instintiva, né? Porque isso também é fisiológico, e que não me deixa pensar, né? Então, esse processo doloroso é algo que é da nossa, né, de sermos mamíferas, né, né, então de como isso vai, acho que representar, né, e influenciar no parto, né? Então, eu tô aqui com dor, eu quero resolver, eu assumo uma posição que eu fico mais confortável. Geralmente, essa posição é uma posição que tem a ver, né, com a necessidade de que aquele bebê tá de girar naquela pelve, né? Então, a gente usa, né, uma técnica que chama Spinning Babies, né? E ele surge, né, dessa observação de mulheres nas posições que elas assumiam no trabalho de parto, e aí foram investigando onde estava aquele bebê na pelve, né? Tá no estreito superior, médio, inferior, né? E que as mulheres vão assumindo posições instintivas, mas que tem todo sentido, né? Com relação à posição do bebê, né? Então, esses processos e o processo doloroso vão fazer com que esse trabalho de parto, ele caminhe, assim, né? Ele aconteça. Eu me lembro agora, falando, né? Eu comecei a me lembrar lá do dia 12 de setembro, né? Dia que a Tereza veio. Exatamente isso, assim. Primeiro que a gente achou que meio-dia ali, mais ou menos, a gente achou, tá, agora ela vai nascer. Eu me lembro direitinho, assim. Eu tava indo pro banho, sei, enfim, tava no banheiro e tu pegou minha mão, né? Com a voz mais doce que eu já escutei na minha vida, assim, aquela voz não sai da minha cabeça, né? E aí tu me dissesse assim, e eu falei, Karen, vai nascer agora, né? E aí tu me dissesse assim, calma, recém tá começando, porque também a gente não tem noção do que é que o corpo tá passando e quanto tempo falta, né? Dessas questões do trabalho de parto em si. Mas ali eu tive o primeiro puxo e até então eu não sabia o que era o tal do puxo. E aquilo veio, assim, de uma maneira tá, e agora? E aí foi indo, e aí eu parei de sentir aquele puxo, né? E meio que estabilizou. E aí eu me lembro direitinho que o Leandro me disse assim, e eu dizia, não, agora tá mais tranquilo. E aí, tá, mas só um pouquinho, se tá tranquilo, não vai nascer. Então, quanto mais intenso era, né, mais próximo tava. E a gente sabe direitinho quando vai nascer, né? E, enfim, então, falou do Spinning Baby, né? Tava me lembrando, a Lúcia, acho que fez durante 1 hora quase, o rebozo, né? Lá na minha barriga, nas minhas costas, enfim. Então, também tem essas técnicas para auxiliar, né? Não é acelerar o nome, né? Mas é ajudar esse bebê a chegar. E são técnicas que também ajudam a gente a achar esse conforto dentro do desconforto. Exatamente. Né? Porque essa percepção da dor, eu acho que parte do medo do parto também vem disso, assim, esse medo de vou dar conta, meu Deus, é uma dor muito grande e porque a gente quem nunca experienciou uma dor que tem propósito, a gente tem essas manias de achar assim, não, mas eu sou fraca, eu sou forte para dor. Só que, na verdade, nunca teve uma dor que tem um propósito, né? Não tem assim, nada nem parecido. Uma dor de dente, uma dor de barriga, uma dor de qualquer coisa. E aí a gente pensa assim, nossa, como eu sou fraca, né? Esses dias eu tava assim com uma cólica, eu pensei assim, ai, que dor. E eu pensei, nossa, eu quero ter um parto. Eu tô aqui reclamando de uma coliquinha. E aí eu parei e pensei, mas eu tenho esse direito de reclamar dessa dor. Essa dor não me traz nenhum bem. Ela só tá aqui para incomodar. Que é diferente da dor do parto, que tem um propósito. Então, essa coisa do propósito da dor é o que diferencia do sofrimento. Né? Ela tem um propósito e aí ela consegue tirar esse sofrimento e preciso passar por ela, né? Preciso passar por ela para chegar nesse boom de hormônio bom que vem no pós-nascimento. E aí, falando um pouquinho de dor, né? Muitas das mulheres relacionam isso, né? A cesárea, um parto sem dor e o normal com dor, né? Mas a gente não fala muito do pós-operatório da cesárea, né? Que não passei, né, por ele, mas assim, fico pensando, né?
no puerpério ali, né? Nos primeiros dias com a Tereza em casa, e tudo que envolve o cuidado com o bebê, porque eu pari a Tereza, tomei um banho, né? A Lúcia me ajudou, né, a parir a placenta, tomei um banho, pedi um sushi, eu e o Leandro jantamos no hospital, e ali foi a nossa primeira noite, assim, e tudo muito tranquilo. E aí eu fico pensando, depois cheguei em casa, toda aquela descoberta, aquela novidade, a amamentação, um próprio certo desconforto ainda, porque tá tudo, né, tava com aquele barrigão gigantesco, aí não tem mais aquela barriga, enfim. Mas e essa mulher no pós-operatório para cuidar de um bebê, né? Não se fala tanto nessa dor também, né? Os pontos repuxando e tu tendo que estar carregando um bebê e tendo que amamentar. Na verdade, isso tudo faz parte dessa construção social de gatilhos que vão levando a gente a ter essas escolhas, né? De parto com dor versus sem dor. Nenhum dos dois é sem dor. Né? Nenhum dos dois. O que diferencia muito o parto da cesárea é tempo. Né? O parto normal, ele precisa de tempo. Enquanto que a cesárea é uma via rápida. Então, em situações de urgência, que a gente precisa escolher a via de parto mais rápida, a cesárea, ela realmente vai ter a balança vai puxar para o lado dela. Mas se a gente tem tempo, a gente vai mais pro lado do parto. Mas nenhum dos dois é isento de dor. É uma cirurgia de grande porte. E é uma cirurgia de grande porte com um pós-operatório com um recém-nascido no colo. E não tem assim, não, mas alguém vai ajudar. Não tem quem substitua a mãe pro recém-nascido. Então, por mais que alguém entregue no colo, igual, a gente faz qualquer outro procedimento cirúrgico menor até, e a gente tem lá repousos, fica no mínimo 7 dias sem fazer nada, todo mundo alcançando remédio. Só que essa puérpera da cesárea não fica em repouso. Não tem como ficar em repouso. Não existe repouso. Então, não tem parto com dor versus sem dor, não tem. Tá rolando um videozinho aí nas redes sociais, né? Que é bem isso, assim, da cesárea, as camadas, assim, né? Gente, assim, né? E fora... tudo que muitos rasgam, né? E vai cortando, até chegar, então, no momento de tirar esse bebê, né? Fora, né? E em contrapartida, o parto normal, o parto vaginal, ele é muito mais fisiológico. Eu, por exemplo, não tive nenhum ponto, né? Nenhuma laceração, nada. E mesmo assim, o puerpério ele já não é fácil. Né? Acho que é importante quando a gente fala da cesárea é que ela é uma cirurgia que é maravilhosa para indicações específicas, salva né? vidas, né? O problema é o mau uso que a gente faz dela de forma indiscriminada, né? Porque mesmo pensando em processo doloroso, né, a gente tem uma série de possibilidades, quando a gente falou, né, do respeitoso, né, de intervenções que sempre precisam ser pensadas, porque quando a gente tem uma intervenção, a gente vai ter uma cascata de resultados, né, que a gente precisa pensar se eles os riscos e os benefícios, né? Mas dentro dessas intervenções tem a possibilidade hoje, né? Hoje para nós no município de Pelotas, né? Porque isso já existe há muito tempo, né? De analgesia, né? Então analgesia no parto, né? Então nós já tivemos, né? Na nossa trajetória, assim, mulheres que desistiram, tiveram como fator limitante, né? A dor, né? E aí a gente com muita dor no coração, né, levou para cesárea, mas respeitando que aquele era o limite dela. E foi uma construção, porque não existiam anestesistas que topassem fazer anestesia, porque quando ele anestesia aquela parturiente, ele precisa acompanhar o processo até o momento do nascimento do bebê, né, que a gente não sabe quando vai ser, né? Então tem que ter essa disponibilidade, né? Mas aí, né, um grupo começou a fazer, o outro foi fazendo, e agora a gente tem conseguido, né, ainda não de uma maneira garantida, mas possível, de analgesia, né? Então, a gente também tem essa possibilidade, né? Para aquelas mulheres, né, que têm um processo doloroso, né, que lhes toca mais, né? Tem a possibilidade de, antes de escolher, né, ter como opção a cesárea, a analgesia de parto, né? Então, isso é bem bacana, assim, eu acho que... como é que funciona na prática? Que tipo de anestesia é?
Só voltando um pouquinho. Tranquilo. Não, mas e o que eu acho que é muito legal de falar é a gente teve pacientes, principalmente no início da nossa história da equipe, que realmente pediram uma cesárea por limite de dor, e a gente vai com essa dor no coração, principalmente porque antes a gente totalmente não tinha essa opção de oferecer o que era o problema, né? Porque era o meu limite é a dor, bom, então vamos fazer alguma coisa que ajuda para dor, Claro. né? E não necessariamente precisava ser o procedimento cirúrgico, né? E ter a possibilidade de analgesia muda isso de que não é garantia de que fazer analgesia, então isso salva, não vai mais ter cesárea. Não tem como a gente saber, mas a gente tem mais essa possibilidade antes de pular para um plano B, Cesárea direto. sem nem ter tentado dar um conforto que era o que estava limitando. E por vezes chegou no limite da dor, faz uma analgesia, descansa umas 2 horas e volta com todo o gás e nasce. E vai. Então, Quando eu conto um pouquinho do meu trabalho de parto, que na verdade, quando estourou a bolsa até a placenta, foram 30 horas, né? Então foi um trabalho relativamente longo, né? Pelo menos pra mim, parece uma eternidade. Mas não existia possibilidade de analgesia, né? E as pessoas me perguntam, mas e aí tu não tomou nada? Eu brinco, nem um Tilenol. Né? Então eu acho que bom que existe, né? Já existe em várias outras cidades essa possibilidade, aqui a gente não tinha ainda, né? Que com certeza acho que é um fator decisivo, assim, para algumas mulheres, né? Bom, então eu posso tentar natural, normal, né? Principalmente por isso, assim, tem essa possibilidade. Talvez nem vá usar, mas saber que tem alguma coisa a mais, que, pode, esse medo da dor ter alguma coisa mais, né? Como tu disse, pode ser o que faz algumas tentarem, porque tem a possibilidade de analgesia, né? E não aquela coisa assim, não, eu tenho que conseguir assim ou não, né? Perfeito. Aí como é que funciona a analgesia? A analgesia de parto, ela, bem como o nome, ela é uma analgesia. Então, isso também é importante, né? Para também tirar dela esse rótulo de parto sem dor, né? Porque a analgesia não quer dizer que a pessoa não vai sentir nada. É uma coisa que alivia a dor, e realmente alivia. Então, a analgesia, não anestesia de parto. Tá. É feito por um anestesista, né? Então, por isso que tem sempre a dependência de outros profissionais, profissionais capacitados que têm um costume de fazer esse procedimento. Depende muito de que ponto que tá do trabalho de parto, para qual técnica que vai ser utilizada, pensando se vai precisar de doses consecutivas, se vai precisar de uma dose só, que aí com isso o anestesista avalia e faz a técnica que ele acredita. Isso, então, é sempre conversado entre obstetra e anestesista. Quantos centímetros tá? Como é que tá o bebê? Como é que estão as coisas, para pensar qual técnica de anestesia vai usar para essa analgesia. Pensando que a gente vai ter o tempo de analgesia, vai dar esse descanso, depois de um tempo ela começa a aliviar. Se é um trabalho de parto que está mais longo, pode-se deixar um catéter e fazer repiques de dose para usar mais dose e ter mais conforto por mais tempo. E caso esteja perto de nascer, ela ter esse tempo de dose e depois passar um pouco do efeito para ter a percepção da pressão, do puxo. Então, é bom que ela tenha tempo e que ela comece a ir embora para a gente ter essa percepção de puxo, percepção das sensações que faz a parturiente entender o que tem que fazer, né? Então, não perder totalmente a sensibilidade. Por mais que a gente treine muito, por mais que a gente estude muito, chega na hora tudo completamente diferente. Tem que deixar acontecer. E por isso também que, por não ser uma anestesia, diferente da anestesia de uma cesárea, mexe as pernas, movimenta, não limita a posição do nascimento por ter analgesia. Então, ela não é uma anestesia total, que não vai sentir, que nem uma anestesia de cesárea. É feita também nas costas, que nem a da cesárea. Mas permite movimentação, permite percepções. Então, e tem que ir pro bloco. Sim. Ela é um procedimento que precisa de monitorização, né?
Então, precisa ser em um setor que tenha monitorização contínua de sinais maternos, porque é um procedimento, é um anestésico. Sim. E Porque quando eu conto, né, que a Teresa nasceu no quarto, né? Como assim nasceu no quarto? Sim, foi no quarto da beneficência, né? E parecia um quarto de hotel até, né? Não, e a gente tornou esse ambiente o mais acolhedor, mais aconchegante possível, né? Que como é importante também Por isso que eu te perguntei, tem que ser no bloco, porque aí o bloco Mas já é uma outra... isso, na verdade, é uma realidade daqui, né? A analgesia ter que ser no bloco, né? A minha formação foi feita pela URGS, e aí meu estágio era no Hospital Conceição, em Porto Alegre, que é um hospital do Sistema Único de Saúde, né? 100% federal, e que as enfermeiras obstetras atuavam nos partos de baixo risco, de risco habitual, né? E lá a analgesia era possível pelo sistema público, né? Então isso é muito bacana. E eu amo lá, né? O hospital é lindo, né? As salas são decoradas, elas têm um tom afetivo, elas têm quadros, elas têm, né, toda uma estrutura bonita para que seja acolhedora para essa mulher. E lá as mulheres passavam pela analgesia, né? O bloco era dentro do centro obstétrico, é dentro, e depois elas voltam para o quarto, né? E aí a gente continua com a ausculta fetal intermitente, verificando sinais vitais, né, dessa parturiente, então ela não fica no bloco. Então é algo que, como eu acho que é uma conquista, assim, né, desse cenário pelotense, né? processo, Mas que também né? ainda tem a evoluir, né? Porque a gente vai para o bloco e nos perguntam, né? Perguntam para as meninas muitas coisas elas querem, né? E a gente, na verdade, não quer nada, né? A gente precisa de compressa, de gás O e mínimo e possível. um mínimo nada. quase nada, né? A diferença é muito a estrutura hospitalar que a gente tem, né, em cada local. A diferença dos hospitais, tanto onde a Karen fez a formação, onde eu fiz a formação, é ter centro obstétrico. Centro obstétrico tem a conexão das salas de parto, bloco cirúrgico, tudo num ambiente só. Num andar só, num ambiente só. Coisa que nos hospitais aqui, a gente tem que, se tem uma intercorrência, a gente tem que entrar no elevador, mudar de andar. Então, isso torna que uma gestante que fez uma analgesia, que é um procedimento e a gente tem que respeitar ele como tal, e que, como a Karen tinha falado antes, tudo que a gente faz tem um benefício, mas tem um risco também, então a gente tem que estar ciente dos riscos. E aí a gente fazer um procedimento e ficar longe do local que pode nos dar o respaldo de se tiver uma complicação. Então, como nossas estruturas hospitalares não permitem esse rápido acesso, porque não é centro obstétrico, e sim a maternidade e centro cirúrgico, aí a gente precisa ir para o bloco aqui por essa questão de distância, de logística, de segurança, que em vários hospitais, outros tem tudo um ambiente só, que é muito mais acolhedor, mas... Gurias, a gente estava falando um pouquinho de formação, né, da formação de vocês. Vamos falar um pouco de evidência científica, então, né? Vamos supor que tem uma gestante aí nos escutando, né, nos assistindo, e que ela ainda está em um pouco de dúvida, assim, que caminho seguir, né? Tá bem no início da gestação e ainda não sabe. O que a gente tem, assim, né, comprovado dos benefícios, ou tentar traçar um paralelo, né, mãe-bebê, de um parto natural e de uma cesariana. Uma bomba. Quer começar? Tô pensando. Não, acho que a cesárea, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que é uma cirurgia, né? Eu sempre gosto de falar a palavra cirurgia para as mulheres, né? Porque a gente tem uma romantização da cesárea, né? Que chama de parto cesáreo. Não, cesárea não é parto, cesárea é uma cirurgia abdominal de médio porte. Então, é eu passar por uma cirurgia abdominal. Eu preciso pensar quantos filhos eu desejo ter, porque eu vou ter uma sutura no meu útero, em todas as camadinhas que tu falou, né, que vão desenvolver aderências, né, e que se eu vou ficar cortando de novo, isso vai ter um impacto,
né? Então, na própria história, né, de planejamento familiar dessa mulher, né, ela já precisaria, a gente nem considera isso, mas ela precisaria considerar quantos filhos ela deseja ter, porque essa cirurgia vai impactar no corpo dela, né? Então, acho que essa ideia, assim, de por que eu vou passar por uma cirurgia se o meu corpo, ele foi feito para isso, né? Eu só vou saber se eu consigo, na verdade, quando eu passar por esse processo de trabalho de parto, né? De parturição, né? Então, a gente só sabe se uma mulher vai poder parir quando ela desencadeia esse processo, né? Eu acho que essa é a primeira evidência, assim, né? Fazer uma cirurgia, né? E aí, depois, a gente sabe que para o bebê, né, são vários benefícios, né? Então, quando ele passa pelo canal vaginal dessa mulher, né, ele vai sendo colonizado pela flora bacteriana dessa mãe. A gente até tem um cuidado, né, de não ficar esfregando, de não dar banho nos bebês nas primeiras 24 horas, o né? cheirinho do Verne É uma é o delícia. melhor cheiro do Sim. mundo, é um cheiro de chiclete, tutti-frutti, sei lá. Eu lembro pessoas perfeitamente. Dizem, bebê nasceu sujo, né? Não vão dar banho. Não, ele não tá sujo, né? Então, às vezes, tem um pouquinho, um sanguezinho, alguma coisa, a gente vai limpar delicadamente, né? E vai vestir esse bebê. Então, ele vai ser colonizado por uma flora vaginal que é protetora e que a gente sabe que cada vez mais a gente vive numa sociedade individualista e que a gente convive menos, a gente tem menos colonização de bactérias que são protetoras, né? Nós temos bactérias que nos protegem, né? Então, a gente deseja isso, né? A questão respiratória, né? De entrar, o que desencadeia o trabalho de parto, né? São vários fatores, mas a gente sabe que um dos fatores é a maturidade fetal, né? O Brasil tem um alto índice de morte neonatal, né? Então, do 0 aos 28 dias do bebê, né? E está relacionado à prematuridade, e essa prematuridade relacionada às cesáreas eletivas. Então, muitos profissionais, né? Eu acho que com uma questão cultural também, porque às vezes as mulheres dizem, eu tô cansada, eu não aguento mais estar grávida, eu quero que minha bebê nasça. Na reta final, porque na reta final é difícil, né? Mas é necessário esperar. E aí acabam agendando uma cesárea muito prematuramente. A gente teve, eu acho que em 2019, uma regulação, né, uma resolução da Agência Nacional de Saúde, né, que proíbe que cesáreas eletivas sejam realizadas antes de 39 semanas de idade gestacional. Tá, isso porque o funciona na risco prática? maior é prematuridade, né? Deveria, né? Porque assim, quando a gente se depende também compromete... de instituição, por como- exemplo... desculpa. Não, quando a gente se compromete como profissional de saúde, né, as meninas que são médicas, eu acho que o primeiro compromisso é não ocasionar danos, né? E aí, quando eu assumo o risco de fazer uma cesárea, que eu não sei se esse bebê vai ser um prematuro, o preço é muito alto, né? E isso, na verdade, ouso dizer que é uma irresponsabilidade, né? Perfeito. Porque assim, uma coisa, tem o marco da prematuridade, das 37 semanas, mas ele é um termo precoce, né, que a gente chama. É um bebê a termo, mas não necessariamente ele está maduro, né? E por isso que a regulação é para não acontecer antes das 39 semanas, que é onde a gente já vê realmente maturidade. Mesmo desse bebê não prematuro, mas maturidade do bebê. Se ele não vai desenvolver disfunção respiratória. E depende também um pouquinho da instituição, né? Quando eu fiz a minha formação em Porto Alegre, e aí a gente acaba conhecendo cada uma das instituições. Algumas vezes eu ia auxiliar algum colega, ia em outros hospitais, e, por exemplo, o Hospital Moinhos de Vento, se alguém liga para marcar uma cesárea, eles perguntam a idade gestacional. Se for menos de 39 semanas, eles perguntam o motivo. E se for um motivo que não é motivo, eles dizem, doutora, isso não é motivo para agendar uma cesárea antes das 39, e não deixam. Perfeito. Não deixam. Então, tem instituições que realmente, até a instituição faz essa regulação. Perfeito. Mas óbvio que como profissional a gente não deveria precisar dessa regulação e sim seguir isso somente pelo fato de não gerar mal ao outro ser, né? Não fazer uma iatrogenia, que tu pode estar pensando da melhor forma para ajudar aquela mãe que está cansada, mas é uma iatrogenia, não deixa de ser uma agressão.
Ô, Lúcia, perfeita essa tua fala, e inclusive, assim, a gente poderia ficar aqui falando mais, né, a noite inteira, porque assuntos não faltam, né, mas a questão, de novo, da importância dessa gestante ir atrás de informação de qualidade, né, e de conhecimento, e de entender tudo, todo esse funcionamento, todo esse processo, todas as fases e os benefícios e ou as desvantagens, né, das suas escolhas, né. Eu me lembro que a Teresa nasceu com 39,4, né, e eu tive Covid com 38, e eu me lembro direitinho, ela não pode nascer agora, né, tem que esperar mais um pouquinho, mas a gente sabe que essa reta final ali, depois da 36ª, mas depois da 38 mesmo, assim, a mulher tá super cansada, né? Aquele barrigão já não tem mais posição para dormir, não consegue mais dormir. Enfim, é uma série de fatores, né, que fazem um conjunto que podem te levar a, ai, tá, por favor, vamos fazer uma cesárea, né? Mas se tu tiveres conhecimento, informação, se tu tiver estudado e se tiver convicta do que tu quer, do que tu acredita, eu acho que tu não, né, não nem vai passar pela tua cabeça, tá, né? Não, esperar o fluxo das coisas que a gente chama de parto espontâneo, né? Isso, o conhecimento com certeza modifica isso, porque dá a noção real do que essa tua escolha tá fazendo com o bebê, né? Exatamente. Nenhuma mãe quer o mal As pro seu bebê, consequências, né? nenhuma. Só que se ela não tem a real noção do que é pedir pra alguém tirar o bebê com 37 porque está cansada, ela pode, mas já tá a termo, que mal, qual que é o problema? Só isso, o problema e essas consequências só através do conhecimento, né? E se tiver conhecimento, ela vai ter a noção, tô cansada, mas nenhuma mãe escolheria tirar um bebê com risco de ir para uma UTI por disfunção respiratória porque tá cansada. Óbvio que não. Exato. E sim porque não tem a noção real disso, porque faltou essa informação. Perfeito. Existem várias outras evidências, né? Mas eu acho bacana, assim, comentar também que o pós-cesárea imediato, ele já é mais dificultoso para todo o processo, né? Então, o bebê que nasce de parto, ele vai para o colo, né, da sua mãe. Às vezes, na cesárea, isso também é possível, Ai, sim. mas a mobilidade dela não é a mesma, né? Então, ela geralmente vai fazer uma anestesia raquidiana, mesmo que a gente não preia no braço, ela tá sem a movimentação da perna, ela não consegue virar, não consegue levantar a cabeça. E a gente sabe que os indicadores mostram que o índice de desmame é bem maior, porque essa primeira hora de vida, né, que a gente chama de hora de ouro, né? Ela é super importante para estabelecer o processo de amamentação, para dar, né, um colostro para esse bebê, né, que vai ficar, né, com uma glicemia boa, com uma energia, que depois vai entrar num processo de repouso, né, que vai descansar, que vai ficar sonolento, e que quando ela recuperar da anestesia, ela não consegue amamentar ele porque ele está apagadão, né, e esse é um processo fisiológico também, né. Então, a gente sabe o quanto isso também impacta na amamentação, né, e o cuidado com o bebê, né, porque ela vai voltar para casa. Quando eu passo por um processo de parto vaginal, né, aquilo ali acabou, as mulheres, né, tu disse que tu comeu sushi, elas tomam banho, né, elas muitas vezes recebem as pessoas que lhes são queridas, né, e de certa forma a gente finaliza, né, aquela etapa ali, né, e com a cesárea ela vai num pós-operatório, então ela vai cuidar do bebê e ela vai cuidar da cirurgia, né, então tem dor para levantar, né, mas às vezes uma falta de força abdominal, né, para conseguir se movimentar adequadamente, né, mais dificuldade de caminhar. Claro que isso é variável entre as mulheres, né, mas ela passou por um processo cirúrgico, então vai ter um processo de recuperação junto com o cuidado desse bebê, né, então optar por isso pode ser conveniente para muitas mulheres, mas eu não acredito assim que seja, né, uma melhor, né? Eu passei melhor, né? E aí é produto do quanto essa nossa cultura vem nos atravessando, né? E faz com que a gente se sinta dessa forma, assim, né? Tantas coisas que a gente já usou, né? Sei lá, a gente está falando de amamentação, mas na década de 80 a gente achava que o leite das mulheres era fraco e que as fórmulas lácteas eram boas, né? Exatamente. E a gente acreditava nisso, né? Então, tantas crenças que a gente tem, mas que são produto da nossa cultura.
cultura e que nos tornam pessoas, né? Mas que talvez não sejam o que realmente representa os nossos sentimentos e as vivências que as pessoas têm na sua E que sorte a nossa particularidade. também, né, Karen? Só finalizando, assim, que existem as pesquisas, né? Que existem os pesquisadores, né? Exato. Enfim, para entender esse funcionamento, porque aquela frase, mas eu fiz assim e se criou. Ok, mas É né, que eu alguém sempre estudou. falo, é que a gente não quer ser sobrevivente, né? A gente não quer que as Exatamente. crianças sejam sobreviventes, né? Eu apanhei e tô aqui super forte. Não, mas eu tô cheia de trauma, cheia de Exatamente. problemas, e eu quero uma criação com amor, eu quero um parto respeitoso, né? Então, a sobrevivência não nos é suficiente, né? E acho que essa fala do conhecimento é importante porque é o que faz a gente conseguir desconstruir tanta coisa que hoje a gente tem que falar, é para desconstruir essas coisas que aconteciam antes. Perfeito. A fórmula é melhor que o leite, a cesárea é melhor que o parto, cesárea é coisa de gente que tem dinheiro para pagar, então quem não tem dinheiro tem que ter um parto mesmo, então essa elitização da cesárea. Então, o conhecimento que a gente tem hoje, ainda bem que tem, e que é muito disponível, serve para a gente se desconstruir de coisas que a gente escutou a vida inteira, e que isso fica lá dentro. E essa fica a mensagem, então, no final, né? Nosso tempo já estourou. Estudem. Gurias, muito obrigada, né? Eu acho que fica a mensagem final é isso, né? De ir atrás de informação de qualidade, né? De entenderem todo esse processo e de criar uma geração não de sobreviventes, né? Mas de pessoinhas incríveis. De adultos que lá na frente, de repente, não precisarão tanto de terapia, né? Diminuir as doenças, enfim. Que tenham seus processos respeitados, né? E que a gente sempre possa lembrar, né? Que o nascimento é um processo que envolve calma, né? Que envolve Nascer tempo, com calma, né? Então, Nascer leva tempo. É verdade. Requer tempo e é necessário esperar, né? Antes de acabar, a gente só quer te entregar um presentinho da equipe. Obrigada! Eu que ganho presente. Ai, Claro. que lindo! 2. Muito obrigada. Posso abrir? Dá tempo de abrir rapidinho? Rapidíssimo? Ó, tá tranquilo. Olha só. Peraí que tem um cartãozinho aqui. Ai, que lindo! Ó, vou ler rapidíssimo. Francesca, depois de termos participado do nascimento da Teresa, hoje estamos aqui igualmente honradas e felizes em participar do nascimento do Calma Cast. Abraço, equipe Ciclo Gestar. Ai, guria, sem palavras. Essa equipe, assim, tem todo o meu amor, o meu respeito. Ai, que linda! Olha só. Será que dá pra ver? Não sei se dá pra ver, mas depois eu mostro. Árvore da vida. Não, essa é a nossa flor, né? Que hoje leva a nossa marca, né? E é para colocar óleo essencial, né? Então... Tá, mas tem a inspiração Sim, da árvore da vida. Sim. A inspiração do logo é através de uma placenta, achando uma flor que se aproxime de uma placenta. Maravilhosa. Sem palavras, gurias. Os cheirinhos, Amei. E vamos ver aqui. Para adoçar a vida. Agora pode, que não tem mais o DMG. Certo, gurias. Beijo. Sem palavras, Beijo. tá? Muito obrigada.